Olá, bom dia. Tudo bem com você? Como é que você acordou no dia de hoje? Como você está, né? Nós estamos aqui nessa manhã para glorificar o Senhor, né? Com mais um dia na presença do Senhor, né? Como você está? Como está a sua família, né? A sua casa, seu trabalho, né? Nós estamos aqui, né, todos os dias vencendo, né? Nós estamos vencendo, diz a palavra do Senhor, né? Bom dia, Josi, paz do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz, né, que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. E nessa manhã estão renovando as misericórdias do Senhor, mais uma vez, na sua vida, na minha vida, para a glorificação do nome do Senhor, né? Nós temos certeza, né, que o Senhor Jesus... Bom dia, Maelza, paz do Senhor. Né, hoje um pouquinho mais tarde, aqui no café, nós temos certeza que o Senhor Jesus, quando nos fala na palavra, nos faz promessas na palavra, né? A palavra de Deus diz que Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir, né? Então nós vamos aí mais um dia no nosso cafezinho, né? Com palavra, né? Pegue seu cafezinho, né? A sua Bíblia e vamos fazer o nosso devocional. O Senhor, Ele me deu uma palavra de esperança para o seu coração, para o meu coração, para a nossa vida. Deus trouxe uma palavra nessa manhã de esperança, de confiança, né? Eu falei com o Senhor, né? Eu estava orando ao Senhor pedindo a palavra e Deus, Ele trouxe no meu coração uma palavra de confiança, de esperança, né? Que às vezes nós não entendemos o processo de Deus. Bom dia, Eliane. Às vezes não entendemos o processo porque passamos, às vezes a gente não consegue compreender. Mas a palavra de Deus, ela é clara, né? A Bíblia deixa bem claro. Enquanto você está plantando algo, às vezes pode ser difícil, né? Enquanto você planta, enquanto você caminha plantando, às vezes o caminho pode ser difícil. Mas no momento da colheita, né, você vai ser, né, honrado pelo Senhor. Nós sabemos que momento de plantio, momento de semeadura, muitas vezes é difícil. Às vezes você vai semear em uma terra, você tem que preparar toda a terra, né? Você tem que preparar tudo. Você tem que ir lá adubar a terra, você tem que preparar, né? Então quem é produtor rural sabe disso. Não é fácil, né? Não é fácil. É bom na hora da colheita, mas na hora do plantio é difícil. Plantio é difícil, plantio envolve você gastar o seu tempo, envolve você gastar, né, ali o seu esforço físico. E no mundo espiritual não é diferente. Às vezes a gente vai plantando, vai semeando, vai andando com o Senhor pela misericórdia, né? Mas o Senhor Jesus, Ele é o quê? Ele é aquele que nos ajuda, que nos auxilia, que nos guarda, que nos levanta, né? E a palavra de Deus, ela vai dizer assim no Salmo 126, né? Vou dar um tempinho para você abrir a palavra aí. Salmo 126. Foi a palavra que o Senhor ministrou no meu coração. E eu falei, gente, eu amo esse texto, né? Eu gosto mais desse texto. Aqui é um cântico, né? De romagem, né? Consolo para os que choram. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Né? Aqui nós vemos falando do Senhor, né? Ali a promessa de livramento do cativeiro, né? De um sofrimento, de algo que o povo de Deus, né, vivia. Só que Deus não é igual a gente. Deus, Ele é misericordioso, né? O povo foi avisado muitas vezes que eles iriam para o cativeiro. Muitas vezes o Senhor falou, né, que haveria um cativeiro. Muitas vezes, bom dia, Mabel, Pai Senhor Jesus. Muitas vezes o Senhor Jesus falou, né, que havia um cativeiro caso não houvesse obediência, né? E no Salmo 126 aqui, nós vemos aqui um cântico de júbilo, de alegria. Porque imagina você passar tanto tempo, tantos anos em uma situação e você não conseguir se livrar dessa situação, você está ali mesmo que por desobediência. Chega num momento, mesmo que por desobediência, você pode lembrar, né, que o que levou você àquela situação foi a desobediência, mas você começa a se render, né? Tem os que se rendem e tem os que nem no vento não se rendem a Deus. Nós sabemos disso, né?
Tem os dois extremos. Imagina só você, dentro desse tempo, esse povo foi para o cativeiro, um cativeiro babilônico ali de 70 anos. E o Senhor não queria esse povo no cativeiro. Deus, ele não quer que a gente chegue no nosso limite. Deus não quer no limite para poder o Senhor ter que agir de formas que não seria necessário. O Senhor não quer isso. Por quê? Nós temos essa prova na palavra, porque Deus, ele avisou muitas vezes. Muitas vezes. O povo foi avisado muitas vezes. E quando eu falei no início que é uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, é uma luz essa palavra que o Senhor me trouxe hoje, por quê? Porque às vezes você está plantando, você está semeando, mas no meio desse plantio, como diz aqui, né? Vai dizer aqui, ó, no 4 em diante, ó, a gente leu até o 3. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Talvez você está plantando com lágrimas. Talvez você, né, entrou num deserto que você foi com as suas pernas, né? Talvez você, né, até a irmã pregou sobre isso ontem, na tarde de oração, né? Ela estava com a palavra, foi tremendo. Então, talvez tem deserto que você foi, tem deserto que a gente que vai. Mas mesmo assim, o Senhor, ele é misericordioso. E quando nós vemos o amor de Deus por esse povo aqui, né? Grandes coisas tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Imagina a abertura de um cativeiro terrível. Porque o povo de Deus não foi um povo feito para andar escravizado. Não. O povo de Deus não foi feito para andar debaixo de jugo, de peso. Não, nada disso. O povo de Deus, a criação de Deus lá no jardim foi para triunfo, foi para glória. Tanto é que a nossa carne não gosta de sofrimento, né? A nossa carne gosta do que é bom, mas por quê? As primícias, né? A criação, o projeto de Deus, quando criou o homem, não era nada disso, não é sofrimento, não é pecado, nada disso, né? A criação de Deus, o homem, quando, né, foi criado por Deus, o projeto não era esse, o pecado que entrou. Então é essa luta contra o pecado, é essa luta contra as resistências, né, malignas, contra as coisas que muitas vezes se levantam contra a nossa vida. E tem deserto que a gente vai para esse deserto. Mas ó, o projeto de Deus não é esse. A Bíblia diz, o desejo de Deus é que te vá bem em todas as coisas, né? Tem um texto que diz, né, no mundo terei aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Sim, a palavra vai dizer de aflições, mas nós não, no princípio nós não fomos criados para isso. Então agora, né, quando nós vemos que o pecado ele entrou no mundo, né, por um homem, né, entrou o pecado, né, mas por um homem também ele saiu. Como que o pecado saiu? Ah, Rose, como você está falando que o pecado saiu, sendo que a gente tem visto tantas coisas? Quando eu digo que o pecado saiu, é que a partir do momento que você se filia no partido de Cristo ali, no momento que você começa a andar com o Senhor Jesus, o que vai acontecer? Você venceu por causa do sangue de Jesus que foi vertido naquela cruz. Ele já venceu por você. Então, quando você aceita andar nos caminhos do Senhor, você não tem parte mais com o pecado. Às vezes você vai até pecar, porque enquanto nós estivermos aqui, nós lutamos contra a carne. Mas ele não tem mais o poder de te vencer e lançar no inferno se você quiser viver e andar uma vida com o Senhor Jesus. Então, bom dia, Maria Tereza Paz. E a palavra de Deus, ela é clara quanto a isso. Ela é clara. Então, enquanto a Bíblia vai dizer, né, que o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, foi um cativeiro que eles mesmos, né, eles foram para lá. Mas não é porque eles foram para esse cativeiro que não houve a misericórdia de Deus. Deus se agrada que a gente vá para o deserto? Às vezes, quando o Senhor permite que a gente vá para o deserto, para que nós sejamos transformados e venhamos crescer, Ele quer extrair o melhor de nós. Ele quer extrair o melhor da gente. Muitas vezes tem deserto que somos nós que vamos, nós que procuramos. E esse povo foi muito avisado, era o povo de Deus. O povo a qual o Senhor, o rei deles, o povo do Senhor, conhecido como aquele Deus que abriu o mar para esse povo passar com os pés enxutos, conhecido como um povo que onde eles chegavam ali, os povos em volta já ficavam de orelha em pé, porque sabiam que o Deus que estava com eles, está com eles, é o Deus que vence. Imagina então você, né, ter esse Deus
E esse povo extraordinariamente na terra, honrado por Deus, e de repente, né? Deus, onde eles chegavam, a palavra de Deus vai dizer, né? Se você vê no Antigo Testamento, você vê que quando o povo chegava em volta, os inimigos, eles já começavam, porque o povo sabia que Deus é quem peleja por Israel. É Deus quem peleja por esse povo. Então, como eles viam que Deus havia aberto o mar para esse povo passar, né? Com os pés enxutos, isso é de cair o queixo, você falar assim, não, se aconteceu isso, para eles acontece qualquer coisa. Mas nem tanto milagre, nem tantas coisas boas impediu que esse povo fosse para o cativeiro. Por quê? Eles foram se perdendo nos costumes. Eles foram se perdendo nas práticas erradas. E Deus faz o quê? Muitas vezes, quando o Senhor nos avisa, a gente começa a voltar às mesmas práticas, o Senhor dá um tempo pra gente. Deus dá um tempo pra gente parar. Às vezes você está na presença do Senhor e Deus já falou, para de mentir. Ah, aconteceu uma situação aqui, eu tive que mentir para sair dela. Não, você está ferindo o Senhor. O seu compromisso é com Deus. Você não está com Deus porque Deus vai te dar isso, vai salvar seu marido, vai fazer isso na sua casa. Não. Você está com o Senhor porque Ele é o seu rei, o seu redentor, o seu criador. Ele é o amor da sua vida. Ele é o seu pai. Então, quando você mente, quando você peca, quando você faz qualquer outra coisa, tanto eu quanto você, nós ferimos o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque Deus depositou em você e em mim confiança. Deus depositou confiança. Ele confia em nós. E muitas vezes nós pegamos essa confiança e trabalhamos ela de forma que Deus não é aquilo que Deus projetou para a nossa vida. E às vezes você fala assim, ah, mas Rose, como? Às vezes esse povo foi para o deserto por falta de ouvir. Chegou um ponto que Jeremias intercedeu, falou ali, e o Senhor rejeitava todas as intercessões, ou seja, orando em favor do povo. O Senhor rejeitou todas as intercessões que foram feitas ali. Chegou um tempo que Deus rejeitou. Por quê? Porque eles falaram, não vamos dar ouvido. Nós não vamos mudar. Mas depois, quando no cativeiro, né? Porque tem um lugar que a gente amolece no deserto. Tem um lugar que a gente não amolece é deserto. E quando chega no cativeiro, aquela dor, né? Deus trabalha no coração do povo e Deus mostra. Olha, o meu desejo para vocês não é isso. O meu desejo para vocês é que vocês resplandeçam, que vocês cresçam. Mas vocês têm que sair da mentira, vocês têm que sair disso aí. Vocês têm que sair dessas práticas. O povo foi adorar outros deuses. Deus detesta isso. Deus abomina isso. A causa do cativeiro de 70 anos, eles se dobravam de outros deuses. Eles tinham outros altares. Se você serve a Deus, você não pode ter outro Deus, outro altar, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Ah, eu vou pedir esse e aquele para ele pedir a Deus. Não. A Bíblia diz que o véu se rasgou. Você tem livre acesso. Então isso é pecado. A idolatria é pecado. É pecado. Né? A idolatria a outros deuses é pecado. A palavra de Deus vai nos dizer isso. E esse povo, eles, né, se dobraram ali, eles fizeram muitas coisas, mas no momento em que o Senhor, né, visitou, Deus sabia até quando o coração deles ia mudar. Mas também muitas vezes o Senhor sabe que só vai mudar se passar por uma situação difícil, né? Então Deus, ele faz o quê? Deus, ele restaura a alegria. Deus restaura a felicidade. Deus restaura o riso. Lá no livro de Lamentações, a Mabel deve lembrar, acho que é Lamentações, né, Mabel? Que está escrito, né, que os que dominavam sobre nós pediam que nós cantássemos. Acho que é no livro de Lamentações. Como que vamos cantar, né? Como vamos cantar se nós somos prisioneiros? Porque era um povo alegre, né? Um povo que dançava para o Senhor, cantava para o Senhor. E aqueles que prendiam, eles queriam ver eles alegres. Como você vai ficar alegre sabendo que você tinha um rei, né? Tem, e você deixou ser preso pelo adversário por causa da desobediência. Então ali até a culpa, tudo, né? Com certeza vinha sobre eles. É Lamentações. Então, quando Deus traz a alegria, quando Deus traz o regozijo, traz o brilho para o rosto desse povo, teve que ter o quê? Teve que ter uma humilhação, teve que ter um descer na presença de Deus. Então, essa alegria que a palavra diz aqui no Salmo 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião.
Talvez você hoje está aí numa situação que Deus precisa restaurar a sua sorte. Às vezes você está preocupado, às vezes você está se sentindo culpado por algo que você fez, e Deus ele precisa restaurar a sua sorte. Talvez você precisa hoje que o Senhor encontre você e Ele restaure a sua alegria. E Ele faz isso. Por isso que eu disse no começo, Deus ele me deu uma palavra de ânimo, de alegria, de que Ele é o Senhor que está no controle de tudo e que Ele quer cuidar de você. Ele quer arrancar você de certas cadeias e prisões que você não tem conseguido sair, né? E quando Ele diz aqui na palavra, olha, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Às vezes o plantio é terrível. Às vezes você vai semear com lágrimas que você não sabe nem como você está aguentando. Às vezes você não tem noção como que você está aguentando. Mas o Senhor, nesta manhã, o Senhor, Ele me disse para falar para você que Ele quer restaurar a sua alegria. Ele quer restaurar o seu sossego. Ele quer trazer de volta algo que você perdeu. E como eu saí para caminhar hoje, né? E o Senhor falava comigo. Eu falei, Deus, orei na madrugada e saí bem cedo, fui caminhar. Falei com o Senhor, falei, Pai, eu quero saber o que o Senhor tem para o café. E o Senhor falava, fala com a minha igreja. Ensina a minha igreja o caminho para estar no secreto comigo. Gente, eu comecei a chorar caminhando. E o caminho é esse. Eu fui falando com Deus, eu falei, o caminho é esvaziar de nós mesmos. Às vezes o plantio vai ser com dor, às vezes você vai estar ali se desfazendo de coisas que você fazia antigamente e agora você não vai poder fazer mais porque você tem um Deus, você tem um Pai, você tem um Rei, você serve a um Rei. E se você serve a um Rei, não há outro Deus na sua vida. O dinheiro não é o Deus da sua vida, né? O seu marido não é o Deus da sua vida. Nada é Deus, é o Rei. E o caminho para chegar no secreto com o nosso Senhor é nos esvaziar de nós mesmos e arrancando de dentro de nós aquilo que nos prende, aquilo que nos amarra e impede que a gente venha viver com Ele um contato direto. Deus deseja um relacionamento íntimo e constante com você. Deus deseja que você tenha todos os dias a presença do Pai na sua vida. O Senhor deseja, e quando eu falo de presença, eu não estou falando aqui de um Deus que vai chegar para resolver aquilo que está difícil, eu não estou falando disso. Ele faz, mas isso é consequência daquele gozo e alegria de estar e ficar e permanecer na presença do Senhor. Eu não estou falando de um Deus que vai abrir as portas que você precisa só. Não é sobre isso. Não é sobre isso, né? Não é sobre isso. É além disso. Enquanto os seus olhos estiverem focados na bênção que você precisa, no milagre que você precisa, você está limitando o Senhor. Enquanto você estiver focado somente no que Deus pode fazer, você está limitando. Deus quer ter contato com você. Deus quer que você sinta amor por Ele a ponto de você falar assim, isso aqui eu não posso fazer, porque eu amo meu Deus e isso aqui não cabe mais na minha vida aqui. Não cabe. Por quê? Nós somos, né, vigiados por uma nuvem de testemunhos. E às vezes você vai dar um mau testemunho com uma palavrinha e você está sendo observado. Tem outra pessoa que vai falar assim, nossa, essa pessoa está indo para a igreja, mas não muda. Então você vai impedir as outras pessoas também de avançar no reino de Deus. O Senhor falava comigo, filha, é tempo. E eu fui caminhando, eu coloquei o fone de ouvido, eu coloquei um louvor, eu amo fazer isso. As minhas caminhadas na rua, você vai caminhar para manter a forma. A minha caminhada, o propósito da minha caminhada, toda vez que eu saio para a glorificação do nome do Senhor. Eu falo, Senhor, toma essa caminhada nas suas mãos, é mais um tempo que eu passo com o Senhor. Eu quero caminhar, eu quero ouvir o Senhor falar, eu quero ver o que o Senhor tem a dizer. E às vezes você precisa desse momento só com o Senhor. Ah, mas já tem o joelho, já tem oração. Então, a presença de Deus é assim. Quanto mais você tem, mais você quer. A presença de Deus, quando você não está na presença só porque você precisa de algo, a presença de Deus é assim. Quanto mais é relacionamento, é amor, é proximidade. E a Bíblia vai dizer, ó, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Aleluia, irmã Nair. Deus é maravilhoso, Ele é digno de toda honra e glória. Aleluia, louvado seja Deus. Eu sinto a presença de Deus, né, a irmã, no comentário da irmã.
né? Louvado seja Deus. O Senhor quer nos movimentar em direção a Ele. Deus vai fazer o que você precisa, mas isso não é o ponto principal. Esse é o ponto que vem, a Bíblia diz, né? Achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Se você buscar, Ele se deixará ser achado. Se você buscar, Ele se deixará ser achado. O Senhor quer ter um contato com você. Deus quer ter um contato. Bom dia, irmã Rosânia. Paz, Senhor Jesus. Depois a irmã volta aí a live, vai ficar salvo, né? Deus quer ter um contato. Talvez, né? Igual a gente está aqui no Salmo 126. Quando fala quem sai andando e chorando enquanto semeia. Às vezes a semeadura é difícil. Por quê? Porque você vai ter que se desfazer de coisas que você já está praticando há muito tempo, mas o Senhor não se agrada, então aquilo não vai caber mais. Daí você vai falar assim, Deus, isso aqui não cabe mais, me ajuda, me dá força para poder vencer essa situação. É verdade, Eliane, ele não é moeda de troca. A gente não pode chegar na presença de Deus. Ô Senhor, eu preciso que o Senhor faça isso, isso e isso para mim, mas você só vai lá para pedir. Não. Se o seu filho fizer isso, você não aceita, você não gosta. Se o seu filho só te procurar o dia que ele precisa, você não gosta. Isso não é bom. E Deus também não agrada, Deus não se agrada disso. Quem sai andando e chorando, voltará com alegria, trazendo os seus feixes. Às vezes o seu plantio não está sendo fácil. Às vezes você está com 1000 questões aí na sua mente para vencer. Mas eu vou falar aquilo que Jesus falou. Marta, Marta, anda inquieta e preocupada com muita coisa. No entanto, uma só é necessária. Maria, pois, escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. A presença de Deus, aquele lugar que só Deus e você conhece. E muitas vezes nem você sabe o que tem no seu coração. Na maioria das vezes não sabe. Faz um exame de si mesmo. A proximidade com Deus consiste em aceitação de quem nós somos. Eu lembro que Deus, quando começou a mostrar quem eu era, eu comecei a assustar. Deus, eu carrego esse sentimento? Sim, você carrega. E o Senhor começou a me libertar. Estamos trilhando o mesmo caminho. O Senhor começou a libertar. Isso aqui não cabe mais. Essas palavras que você fala não cabe mais. Esse sentimento de comparação não cabe mais. E o Senhor foi arrancando. Porque nós somos pessoas diferentes. Cada um tem um corpo, cada um tem uma memória, cada um tem um pensamento. E daí você vai olhar e falar, nossa, fulano é assim, assim. É ele. Você tem a sua vida. E você não precisa se comparar com ninguém. O Senhor te escolheu assim, do jeito que você é. E você não pode aceitar ficar. Venha como estás. Mas deixe-se o Senhor, deixe-se transformar na presença de Deus. Ser transformado pela presença de Deus. Deixe o Senhor te limpar. Porque para você alcançar a face de Deus, você precisa se purificar todos os dias. Eu preciso me purificar todos os dias. Tem atitudes que não vão caber. Tem atos, tem palavras, tem coisas que não vão caber mais. Então a gente tem que se desfazer dessas coisas. E Deus, ele começa a olhar para você e te contemplar. E ele começa a contemplar e ele começa o quê? Ele começa a trabalhar, ele começa a arrancar de você aquilo que você está pedindo. Mas se você não interessar, né? Porque muitas vezes a palavra vai dizer, os que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão. Quando você está semeando com lágrimas, quando você está semeando com dor, quando você está plantando, muitas vezes você está sendo aperfeiçoado para a colheita. A gente está sendo aperfeiçoado para a colheita. Aquela dor ali da semeadura, você está sendo treinado e aperfeiçoado para poder colher depois. Porque na hora da colheita, você não vai ser aquela pessoa ranzinza que vai deixar de dar glória a Deus, que vai deixar de estar com o Senhor honrando da forma certa. O momento que a gente se perde não é quando você está na prova, na dificuldade. Não é mais fácil se perder ali. É no tempo de bênção. Porque a gente pode esquecer de quem tirou a gente do vale. A gente pode esquecer quem é Deus, é a força de Deus que foi Ele que trouxe. A gente pode começar a pensar que foi pela nossa força do nosso braço. O inimigo, no momento de alegria, ele vem para trazer essas coisas. Então a gente precisa o quê? Não tocar na glória de Deus. E o caminho para a presença de Deus, o caminho para você colher o que você precisa colher com alegria, com júbilo no seu coração, é você, no tempo da semeadura, ainda que com lágrimas, se deixar ser transformado e nessa transformação você receber de Deus o melhor. Se você não estiver indo para o deserto com as suas pernas, se você tiver sido conduzido pelo Espírito,
o Senhor Deus, ele vai ficar com você, vai te aperfeiçoar nesse deserto. Ele vai trabalhar na sua vida em prol desse deserto, vai quebrar cadeias, maldições, e ele vai restaurar você em nome de Jesus. Amém? Nós vamos encerrar nossa live, né? Nós vamos orar agora. Nós começamos hoje mais tarde, às 7h30, né? Mas vamos orar, vamos colocar diante do Senhor a nossa vida, a nossa casa. Que o Senhor nos livre de todas as artimanhas do inimigo, todos os perigos escondidos, e que Deus venha nos dar uma boa colheita, Deus venha trabalhar na nossa vida de forma que nós venhamos glorificar o nome do Senhor. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, nós colocamos, Senhor, diante de Ti a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Eu apresento a Ti, Senhor, a vida dos meus irmãos. Pai, segundo a Tua vontade e o Teu querer, que o Senhor venha agir nessa manhã. Que o Senhor venha quebrar cadeias, prisões, que o Senhor venha, Deus, trazer alegria, Pai. Que o Senhor venha abrir cativeiros nessa manhã. Que o Senhor venha, Deus, se mostrar, Pai. Se revelar, Senhor, à Tua igreja. Que o Senhor venha se manifestar em glória, em poder e glória, para que nós venhamos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, nos ensina a Te glorificar, nos ensina a ter um contato maior com o Senhor, não por interesse em nada que o Senhor pode fazer, mas por gostar da Tua companhia, ter prazer, não achar, meu Deus, que 1 hora de oração é muito, não é. Não é, Senhor. 1 hora de oração não dá nem para começar, e que o Senhor nos alimenta segundo a Tua vontade. Nos leva a esse caminho, Pai. Leva-nos em direção à Tua vontade. Enche o nosso coração, Pai, de alegria. Traga um tempo de colheita, um tempo de refrigério, um tempo de regozijo em nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Amanhã, né? Amanhã nós estaremos aqui. Amanhã é 11, né? Dia 12 eu não vou estar aqui pela manhã. Dia 12 o café vai ser em outro horário, eu ainda tô vendo. Provavelmente vai ser à noite. Mas de manhã eu não vou estar aqui no dia 12, eu vou ter que sair, né? Tem algo para fazer no dia 12 pela manhã. E amanhã nós estaremos aqui em nome de Jesus a partir das 7 da manhã. Para a honra e para a glória do Senhor. Você que pode, ore pelo Café com Palavra. Ore, né? Por esse ministério que o Senhor levantou, né? Ore pelo café, ore pela minha vida, ore pela vida da minha família, né? Se você puder estar orando, eu agradeço. Por quê? Porque, né? Quanto mais oração, melhor, né? E sempre são as bases que eu coloco diante de Deus em oração. Oração pela saúde física, emocional e, né, pelo espiritual. E se isso aí tiver em equilíbrio, meu filho, Jesus, ele continua fazendo o restante. Nós precisamos estar de pé, nós precisamos estar vivificados, né, para que nós venhamos conseguir fazer aquilo que o Senhor tem nos entregue à nossa mão, sem fadiga e sem desespero. Amém? Até amanhã, se assim o Senhor Jesus permitir, né, nós estaremos aqui para mais um cafezinho. Fica com Deus e até amanhã. Tchau, tchau. A paz.